Nesse momento, vamos meditar na Palavra de Deus. Gostaria de ler com você um texto que se encontra em João, capítulo 6, do versículo 33 ao 36. O título é Jesus, o Pão da Vida. Diz assim a Palavra de Deus: Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crer em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Então, no livro de João, existem 7 declarações de Jesus dizendo: Eu sou. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Então Jesus utiliza de várias coisas que existiam naquela época do cotidiano para ele atribuir o eu sou. E hoje nós vamos meditar nesse texto que diz que ele é o pão da vida. Pouco antes desses versículos que nós lemos, Jesus ali discorre falando sobre o pão da vida, mas no capítulo anterior, Jesus multiplica pães e peixes. Logo depois ele anda sobre o mar. E ele discute ali com algumas pessoas, ele conversa com algumas pessoas a respeito do pão, do maná que desceu do céu lá para o povo de Israel no Egito, no deserto, quando saíram do Egito. E esse povo fala: nossos pais receberam maná do céu. E Jesus diz: não foi Moisés quem enviou esse maná, mas foi Deus que enviou o pão do céu. E agora ele se coloca com o pão vivo que desceu do céu. Então o povo tinha se fartado pouco antes, quando ele multiplicou ali pães e peixes, já tinha se fartado de pão, do pão físico. E pão na época era um alimento de muita substância, um alimento muito comum para o povo e na qual dava muita substância. Então Jesus também declara no versículo 27 desse mesmo capítulo 6 que devemos trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste e dá vida eterna, pelo alimento espiritual. Então devemos viver, trabalhar, nos esforçarmos, não apenas pelo pão que perece nesse mundo, mas sim pelo pão eterno que subsiste para todo sempre, pela vida espiritual. Então, primeira reflexão que eu gostaria que você fizesse: temos trabalhado por nossa vida espiritual ou apenas nos esforçado e trabalhado pela nossa vida física e terrena? Precisamos nos alimentar bem para termos uma boa saúde. Todos nós sabemos disso, é um fato que devemos comer bons alimentos que tenham nutrientes para nós estarmos fortalecidos e termos uma saúde saudável, em dia. Então, saber disso é importante, mas não basta apenas sabermos, conhecermos os alimentos que nos fazem bem, se nós não consumimos ele. Temos que consumir alimentos que nos fazem bem. Não basta sabermos que frutas, legumes e verduras é bom para o ser humano se nós só nos alimentamos de frituras, de açúcar, de doce, coisas que não é tão bom assim. Da mesma forma é com Jesus Cristo. Jesus se identifica com o que ele dá ou oferece. Então, no versículo 33 que nós lemos diz assim: Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então ele tinha dado pão e peixe, multiplicou ali para o povo, e se mostra como o verdadeiro pão que desceu dos céus. Então ele sacia a fome momentânea, tempos atrás, mas ele também dá vida ao mundo, não só com o que ele pode oferecer com as suas mãos,
mas Ele em si, Jesus Cristo, é o pão vivo que desceu dos céus e dá vida. Vida não apenas física, mas vida eterna. Não vida momentânea, mas vida por toda a eternidade ao seu lado e ao lado de Deus. Então, como nós vimos, não basta sabermos que temos que nos alimentar bem, não basta sabermos que Jesus Cristo existiu e existe se nós não nos alimentamos dele, não buscamos a sua face, não lemos a sua palavra, não temos intimidade com ele. Então é algo meio que eu fico sem entender. Se nós sabemos que algo é bom, se não fazemos na prática, não vale de nada. Então não vale a teoria se não tem a prática. E no versículo 34 diz assim: disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então o povo que estava ali presente, os discípulos que ouviram desse pão que dá vida eterna, em um primeiro momento, eles se mostram à disposição e desejosos por esse pão aí que dá vida eterna. E assim é nesse mundo. Quando se tem algo de promessas boas, as pessoas querem, mas elas não querem muitas vezes pagar o preço ou caminhar, perseverar na caminhada. Querem algo momentâneo, instantâneo, e se não tiver o resultado que ela espera naquele momento, não querem insistir. Então devemos sim ansiarmos pelo pão que não perece, mas o que dá vida eterna ao mundo. Não apenas de palavras dizermos que queremos, ansiamos e seguimos esse pão, mas em atitudes, no que nós temos nos dedicado diariamente, no que nós temos pensado, o que nós temos falado, qual é a nossa motivação no dia a dia, que venha a ser Jesus Cristo. Buscamos esse alimento diário, não apenas saber que ele existe e está disponível. Nós temos buscado esse alimento, Jesus Cristo, diariamente, não apenas saber que ele existe, está disponível, é como se na sua despensa ou na sua geladeira tem um alimento disponível ali, mas nós não nos apropriamos desse alimento. Não tomamos posse e não ingerimos esse alimento para a nossa vida. Então, tome posse, se alimente de Jesus. Versículo 35 diz: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crer em mim nunca terá sede. Aqui Jesus faz a declaração que Ele é. Ele é quem nos nutre. Ele quem nos sustenta. Ele que nos alimenta. Jesus é o nosso sustento e o nosso alimento diário. Jesus Cristo é essa pessoa que nos alimenta diariamente. Jesus que nos satisfaz, que satisfaz todos os anseios espirituais dentro de nós, dentro da nossa alma, dentro do nosso interior, dentro da nossa mente. Aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, anseia, todas as coisas boas que você pensa e tudo aquilo também de ruim que você imagina, Jesus é a solução para tudo isso. Ele que satisfaz por completo. Satisfação completa e plena só em Jesus Cristo. Não vai ser bens materiais, não vai ser poder, não vai ser sonhos realizados, materiais ou terrenos, não vão ser pessoas que vão nos satisfazer por completo. Talvez você possa estar pensando, quando eu conquistar aquele emprego, aquele salário, eu vou ser satisfeito. Engano. Talvez você pense, quando eu conquistar o meu casamento ou a minha família, eu serei plenamente satisfeito. Quando eu conquistar aquela viagem que eu tanto anseio, eu vou estar feliz por completo. Isso é uma mentira. Nós devemos estar felizes por completo em Jesus Cristo. Ele que é o nosso alimento, que não perece, Ele que nos sustenta, que nos nutre. É claro que temos anseios e desejos, mas o preenchimento do nosso ser, quem nos preenche por completo, nos dá uma alegria, uma paz que excede todo entendimento em meio à tristeza, esse é Jesus Cristo. Nada nem ninguém pode substituir Jesus
na minha e na sua vida. Então, para nós vencermos o pecado, não é por nossos próprios esforços, pela nossa força, porque somos fortes e vamos conseguir vencer na nossa força. Não, mas é Jesus em nós, Cristo em nós, nós somos fortes. Sozinho não podemos e somos fracos, sim. Agora, com Jesus Cristo, nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. Então, nós devemos estar cheios do Espírito Santo, cheios de Jesus em nós, nos satisfazermos nele, e aí sim, nós não teremos prazer no pecado. Porque o pecado ele pode ser prazeroso para muitas pessoas. Pecado é a vontade da carne, é aquilo que a carne está buscando, mas quando preenchemos a nossa vida por completo em Jesus Cristo, nós temos o maior prazer que poderíamos ter em nossas vidas. Jesus dentro de nós. Consequentemente, é maior e melhor do que qualquer pecado, qualquer vontade carnal, qualquer coisa desse mundo que esse mundo venha nos oferecer. Então, Jesus dentro de cada um de nós é a força para nós vencermos os pecados, a tribulação, os intempéries do dia a dia, as dificuldades, aquilo que tenta nos assolar. Então, sozinho não conseguimos, mas com Cristo conseguimos sim. Continuando, não devemos nos alimentar apenas do que Jesus pode fazer ou nos dar. Muitas pessoas querem se alimentar do que Jesus pode oferecer, daqueles pães, daqueles peixes físicos que ele multiplicou para saciar a sua vontade momentânea, para saciar a sua fome, para saciar o seu desejo, o seu sonho. Mas não devemos nos alimentar das mãos de Jesus Cristo, do que ele pode nos oferecer, dos seus milagres ou de bênçãos terrenas apenas, que ele pode nos dar e faz milagres sim. Mas esse não deve ser o nosso principal alimento e o nosso sustento diário. Devemos nos alimentar sim do próprio Jesus Cristo. Comermos dele, sabermos o que ele gosta, o que agrada a Deus, o que agrada a Jesus, saber o que não agrada, fazermos aquilo que agrada, não fazermos aquilo que desagrada a Deus, sabermos e conhecermos seus atributos, tentarmos colocar em prática aquilo que ele nos ensinou como exemplo vivo de serviço, de humildade, de amor. Devemos ser como Jesus. Se declaramos que somos cristãos, somos parecidos com Cristo, então devemos verdadeiramente sermos parecidos com Ele nessa terra. Pessoas humildes, não aquelas pessoas que se acham ricas, que se acham intelectuais, que se acham fortes. Não. Se somos alguma coisa é porque temos Jesus em nós. Porque se nós nos afastarmos dele, não seremos nada e nem ninguém. Então se alimente do próprio Jesus, não do que ele tem a nos oferecer. E para isso nós devemos ler a Bíblia diariamente, orar sem cessar, incessantemente. Assim nós conheceremos mais Jesus, viveremos nele, viveremos com ele, viveremos para ele. Não viveremos para o nosso próprio benefício e para as nossas vontades nessa terra, mas viveremos para agradar a Deus, viveremos nele. Então ele vai guiar nossas vidas. Como a Bíblia declara, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que tenho na terra, vivo pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Que isso venha a ser uma verdade nas nossas vidas. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E como disse em outro versículo, o viver é Cristo e o morrer é lucro, pois estaremos na eternidade com Ele. Mas o viver nessa terra vem a ser Jesus Cristo. E não apenas falarmos, mas
fazermos. E não fazermos para mostrarmos que estamos fazendo, mas porque nós temos essa motivação, porque agrada a Jesus, porque nós vivemos para Ele verdadeiramente. Para finalizarmos, o último versículo, o versículo 36, diz assim: mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Então, como Jesus disse aqui no passado para o povo, poderia estar falando no presente para nós hoje. Muitos o viram, muitos o vê, mas ainda não crê verdadeiramente em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como libertador, como aquele que vai nos dar a vida eterna. Então não apenas devemos saber e ver, mas crermos e vivermos pelo que nós cremos, não pelo que nós vemos. O cristão vive pela fé, ele vive pelo que ele crê, pelo que ele acredita, não pelas circunstâncias, não pelas notícias, não pelos problemas, não pelo que ele está vendo com seus olhos carnais, mas sim pelo que ele crê, que a Bíblia diz, com os olhos espirituais. Cremos em Jesus Cristo, cremos que Ele venceu esse mundo, então nós também podemos vencer. Cremos que a nossa vida não é nessa terra. Aqui é uma passagem, são peregrinos e forasteiros, estamos de passagem aqui. Nossa vida é uma vida eterna, com Jesus Cristo nos céus. Então viva dessa forma. Então creia em Jesus Cristo verdadeiramente. E quando nós nos alimentamos verdadeiramente de algo, sabemos que aquilo nutre, satisfaz e é real. Não há dúvida. Quando você abre sua geladeira e vê ali aquele alimento, abre a sua despensa, vê as frutas, se alimenta de uma fruta, você sabe que aquilo é real. Satisfaz a sua fome, momentânea, mas satisfaz. E dá uma nutrição também para as suas células, para o seu corpo. Da mesma forma é Jesus Cristo. Quando nos alimentamos dele, não há dúvidas que ele existe. Não há dúvidas que ele está conosco, mesmo nas tribulações e nos problemas. Ele não nos abandonou, ele não nos abandona. Ele não se afasta de nós. Não, Jesus é soberano, é Deus, sabe de todas as coisas, está conosco. Ele é o pão vivo que nos alimenta, que desceu dos céus. Então, tenha essa certeza no seu coração, na sua vida, e viva de forma que externe essa certeza. Então, não há dúvida quando comemos diariamente de Jesus Cristo, na sua palavra, em oração. Então, se alimente desse pão. Não há dúvida quando você vai na padaria e come um pão. Da mesma forma, não devemos duvidar de Jesus. Então, para nós encerrarmos, creia em Jesus Cristo. Creia, acredite, tenha fé e viva dessa forma. De fé, na certeza daquilo que você não vê, é a convicção dos fatos que você espera, convicto, certeza, sem dúvidas, sem altos e baixos, mas perseverantes, constantes. Creia em Jesus Cristo e se alimente desse pão que desceu dos céus e nos dá vida eterna. Jesus Cristo, o pão da vida. Fique com essa palavra no seu coração. Vamos estar orando nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela sua palavra, pela sua revelação, Pai, por nós te conhecermos e termos acesso à Bíblia que nos ensina e nos alimenta diariamente. Possamos ter prazer em ler, meditar e buscar a sua face através da leitura bíblica, através das escrituras sagradas, através de oração, Pai. Que possamos crer no que foi dito aqui nesse momento, que o Senhor Jesus é o pão da vida, o pão que desceu dos céus e nos dá uma vida eterna, que nos alimenta por completo, que nos sustenta. Muito obrigado, Senhor, por nós termos esse acesso a Cristo, acesso a Ti, e podermos, Pai, termos um relacionamento íntimo contigo, Pai.
Abre, Senhor, a mente, o coração, o entendimento, a visão daqueles que dormem, Pai, para aproveitar o tempo que o Senhor tem nos permitido viver, aproveitarmos, Pai, aquilo que o Senhor tem nos concedido com qualidade, em atitudes que edificam, Pai, que nós venhamos ser edificados por Ti, que possamos, meu Pai, nos abster daquilo que não Te agrada, das coisas desse mundo, aquilo que passa o tempo e não edifica as nossas vidas, a nossa alma, o nosso espírito, mas que venhamos estar fortalecidos no Senhor Jesus. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.